tudo que vocês já viram até agora, só relembrando aí, né, é praticamente, né, o núcleo do Python, é tudo que vocês já viram aí, realmente pertence ao Python mesmo. Eu passei coisas extras, coisas que são consideradas avançadas para a galera, para vocês não baterem de cara com isso e falar, nossa, não sei o que é isso. Ah, não, você sabe o que é sim. Você pode às vezes não lembrar de usar, mas pelo menos agora você sabe o que é. E a gente viu todas as estruturas de dados, operações básicas de programação, que são atribuições, que são a parte das condições, condicionais, né? Parte de loops, for e while, todas as coisas mais complexas que dá para fazer com eles. A gente viu a parte de PO, inclusive eu tentei trazer algumas aplicações de PO para dentro dos últimos exercícios que a gente fez, para vocês verem que não é nada demais e simplesmente não é nada demais, é um outro jeito de enxergar as coisas, né? Eu gosto de ficar dando esse ressalte em PO, porque é um conceito que muita gente não usa, mas é bom você saber mais ou menos como é que está aquilo lá, porque vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês, né? Nada melhor do que eu abrir. Quer dizer, eu acho que eu consegui abrir, né? A maioria das funções, né, das bibliotecas, elas estão escritas em PO. Elas não vão estar escritas em estrutural bonitinho. E PO, na verdade, fica mais bonitinho ainda. E aí é por isso que é bom você se habituar, saber que existe, saber que não é uma coisa difícil. Estou abrindo aqui no meu computador porque é o jeito mais fácil que eu conheço de entrar dentro do código de uma função, por exemplo. Então, por exemplo, ó, tem a função plot aqui. A hora que eu seguro o meu Enter, aqui, o meu Ctrl, na verdade, aqui na IDE, acho que ele está carregando ainda. Olha lá, apareceu, marcou, eu clico. Ele abre dentro da função do pyplot em si. Olha isso aqui. Vamos ver aqui se eu encontro o cabeçalho. Nossa, não, eu estou muito embaixo, peraí. Opa, olha isso aqui. Olha o tanto de documentação que tem aqui. Isso aqui são as funções. Eu quero ver se eu encontro uma classe aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Quer dizer, eu não sei se isso aqui são funções de uma classe, inclusive. Deixa eu subir lá na cabeça da coisa. Todos os imports. Tem os defs, tem os defs. Acho que aqui não tem as classes em si. Bom, vamos tentar com mais coisas, né? Vamos ver isso aqui, vamos abrindo aqui o máximo. Não, isso aqui. Eu realmente não estou achando aqui uma classe, não. Mas, tirando esses dois que eu abri, que são praticamente os únicos que eu já vi que são feitos só de funções, geralmente o que você tem é um objeto. Se a gente abrir o NumPy aqui, eu aposto que vai dar, hein? Vamos ver. Se eu colocar isso aqui, eu vou abrir um novo. Opa. Só para mostrar aqui para vocês rapidão por que eu estou passando desse jeito, né? Vou colocar qualquer nome aqui. Teste. E aí eu coloco o import numpy np. Não, np. Para de me sugerir. np. Não sei. Vou escrever array. Ver se assim não... Vou colocar assim. X recebe. Vamos tentar rodar o código só assim. Na verdade, não precisa rodar não, né? Eu vou segurar o Ctrl aqui, clicar aqui e ver se eu encontro... Aqui, uma classe, ó. Você vai encontrar várias classes dentro desses negócios. Olha o tanto de classes que tem dentro das bibliotecas. Class void. Tipo, isso aqui eu não vou pegar exatamente no que significa cada uma dessas classes, nem fazer vocês entenderem essas classes, mas é normal você ver várias classes dentro das coisas. Isso aqui chama decorador. Não é tão importante vocês saberem, não. Ó, que mais classes. Muitas classes. Geralmente uma biblioteca é mais nesse estilo aqui do que nas outras lá. Tem muitas e muitas classes mesmo. Por isso que eu passei aqui lá, é bom vocês entenderem, mesmo que vocês não forem codar classes, né? É bom vocês verem lá, tipo, o que é uma classe por dentro e tal.
dá para vocês terem uma percepção de como que vai funcionar as coisas lá dentro. É para vocês entenderem, sabe? Muitas das vezes eu falei para vocês de procurar código no GitHub, procurar código na internet, e às vezes vai estar escrito em forma de classe, é bom você entender. Chegando na parte final, né, a gente viu todos esses quesitos aqui, né, inclusive PO que eu estava falando agora, todos esses detalhes mais avançados aqui, e faltou tratamento de exceções e erros, e a parte de arquivos, porque isso aqui, tá, você não vai querer ficar escrevendo em arquivo TXT igual você fazia lá em C, mas você pode querer escrever em vários arquivos e vai seguir mais ou menos a forma, que é o jeito de se escrever num TXT normal. Então vamos começar primeiro pelo tratamento de erros. O que é o tratamento de erros, né? Ao invés de você tratar tudo como uma rotina de código, vamos supor, você está lá, a sua função ela recebe uma string e a pessoa passa um número para a sua função. O que a função vai fazer? Provavelmente vai dar algum erro lá, né? Porque você vai pedir para fazer uma operação com uma string e, na verdade, não vai ser uma string. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, eu vou me proteger contra isso. Eu vou fazer um pedaço do meu código conferindo, tipo, se isso aqui é uma string, então eu posso prosseguir. Do contrário, se não for uma string, eu vou printar uma mensagem aqui para ele falando que isso aqui não é string. Certo, isso funciona. É um jeito de você se proteger contra o usuário fazer esse tipo de coisas, né? Com a sua função. Mas, às vezes você não quer simplesmente, né, mostrar esse tipo de mensagem. Às vezes você quer deixar uma coisa mais robusta. O Python, ele trata esse tipo de coisa, esse tipo de erros, digamos assim, porque se você tem um número, você tem que passar uma frase, uma string, e a pessoa passa um número, dá type error. Então, quando as ações dos usuários, ou ações em geral, geram erros no seu código, e não o seu código está errado, as ações das pessoas geram erros no seu código, o normal é você usar o bloco try except, que é um jeito de você tratar o erro. Olha para você ver isso aqui. Isso aqui, eu jogo uma frase, né, e jogo uma letra. E aí, ele conta, essa função é uma função de strings, não sei se eu passo ela para vocês, conta quantas vezes isso ocorre dentro disso aqui, sendo ambos strings. E aí o número retorna para essa ocorrência, e olha, ele vai retornar esse número. Se eu passar uma frase e uma letra, é normal então, ó, ele vai fazer 7 vezes. Mas se eu passar um número não funciona. Não é nem porque não tem a string 3 aqui, é porque 3 é um número. Eu tenho que passar uma string aqui. Ele vai tentar achar uma string dentro de uma string. E aí o que ele vai fazer? Vai me dar um type error. Sabendo que ele vai me dar um type error, ou seja, eu rastreei o erro que pode ocorrer no meu código, eu vou me proteger. E, novamente, o Python é bem verboso. Olha como é que a gente vai fazer. Eu vou falar para o Python, tente colocar o bloco try, identar, porque é um bloco, e ele vai tentar fazer isso aqui. Ele vai tentar fazer o que meu código está sendo proposto a fazer, né? Que são essas duas linhas. Ele vai tentar. Se der algum erro, lembre-se que aqui, a hora que deu erro, o código parou, travou, né? Seu programa parou, você vai ter que reiniciar, né? Você vai ter que ligar seu programa de novo, põe a execução de novo. Aí aqui, o que acontece? Você pode fazer essa captura do erro aqui, como você sabe que é um type error, escrito desse jeitinho aqui, você coloca except, e aí é a exceção para type error, que é o que você sabe que vai acontecer, e coloca o que ele deve fazer, caso isso. Então, reescrevi a função com o try except, né, com as boas práticas de programação. Agora, nesse aqui continua dando certo, e esse aqui o quê? Ele não deu erro. Ó, ele não travou o meu programa aqui. Ele não crashou o programa do Python. Só que ele exibiu aquela mensagem de erro que você programou para ser exibida. Aqui não tem que ser uma mensagem, né? Você pode colocar uma rotina toda aqui embaixo. Nunca se sabe. Mas isso aqui é o jeito certo de tratar esse tipo de erro. Eu estou falando, você pode tentar desviar disso, fazer tipo assim, if letra é uma string, if frase é uma string, aí você pode prosseguir. Do contrário, você printa isso aqui. Mas você está fazendo isso com rotina de condicional, não com rotina de detecção de erro.
para detectar um erro, tratar um erro, o certo é fazer uma rotina de tratamento de erro, e não uma rotina condicional. Uma rotina condicional é para desviar e ajustar fluxo de código, que não é o que você está fazendo. Você está desviando e ajustando o fluxo de erro. Você já sabe que vai dar isso, você está se preparando para o erro, fazendo um tratamento dele. Então, você usa o try except. Isso, muitas das vezes, você vai colocar tipo, dentro de função mesmo. Mas nada impede você colocar lá no meio do seu código, né? Nunca se sabe. Você pode simplesmente falar assim, vamos ver se vai dar erro, e colocar um try, e se der erro, você tem uma rotina. E aí, por exemplo, eu não sei qual que é o tipo do erro, ou tem vários erros. Você pode ir colocando vários errinhos aqui. Ou você pode colocar, se não me engano, except type error as, sei lá, T, as ERR de erro 1. E aqui você pode, tipo, mostrar quem é esse ERR, para a pessoa ver ali como é que é o nomezinho do erro. E vários jeitos, várias sintaxes de fazer o type error aqui. Você pode colocar vírgula e colocar os outros. Você pode simplesmente não colocar type error, colocar só try except. Você pode não informar qual que é o erro e ele captura todos. Você pode colocar except exception e capturar todos só com except e capturar todos com exception. Se não me engano, um dos dois inclui um tipo de erro a mais lá, que é tipo assim, cancelamento do programa por interferência do teclado, alguma coisa assim que eu não estudei a fundo também. Mas tem várias, só para mostrar para vocês, tem várias sintaxes de como é que você faz o try except. Estou passando para vocês a mais, digamos assim, profissional, para caso você quiser tratar um tipo de erro simples. E assim, o except funciona igual o if, é o if, é o if, é o if. Se você quiser tratar N erros, coloca except e coloca o outro erro, o nome do outro erro aqui. E aí coloca o que faz. Aí ele vai fazer não sei o quê. Aí depois tem um terceiro erro, você coloca except e coloca o nome do terceiro erro aqui. E coloca o que faz se der o terceiro erro. Desse jeito, except embaixo de except. E com o nome de todos os erros que você acha que vão acontecer no seu código, por exemplo. E isso vai fazer, né, você estar fazendo um fluxo de erros, né? O fluxo você sabe de coisas que não foi você que programou errado, foi a pessoa que te passou um argumento errado, foi o operário, quem está usando o seu programa, que não usou da maneira onde o programa funciona, digamos assim, e você está tratando erros, não fazendo um fluxo condicional. O fluxo condicional é para código, isso aqui é para erro, fluxo de erro. É isso que eu queria passar para vocês aqui, por isso foi bem curtinho aqui. Primeiro tem a parte que você rastreia, né? Você vai rodar sem se preocupar, e aí você vai, tipo assim, com o tempo você vai pegando, né? Se eu pedir para passar uma string, eu tenho que me preparar para o cara mandar um número. Aí você já vem aqui e já faz isso aqui. Entendeu? É só isso. Como você trata erros de maneira correta, digamos assim. Tá tudo beleza aí? Deu para sacar essa parte dos erros, de como que trata os erros? Tipo, não é muita coisa e também não é muito difícil, não. Voltei. Não é muito difícil, não, mas também não vai significar muita coisa para vocês. Mais uma vez, estou passando mais para, você tem que fazer um código profissional e tal, e aí pode dar um erro, você já sabe como é que é. Você pode até esquecer como é que é o try except, mas você vai pesquisar try. Não acredito que eu fiz isso de novo. Você vai pesquisar try except, e aí você vai ver como é que faz, porque profissionalmente é assim que você trata fluxo de erro no Python. Não sei se isso existe em outra linguagem, mas enfim. É desse jeito. Agora vamos para o último do Python em si, que é a parte de arquivos. O que é a parte de arquivos? Você pode querer abrir, né, conteúdo dentro do seu código. Você lembra que eu falei que dá para você importar qualquer coisa dentro do código de Python? Sei lá, vai ter biblioteca que trata vídeo, áudio, vai ter biblioteca que trata TXT, documento do Word. Se pá, até PowerPoint deve ter, deve ter com certeza. PDF, tem biblioteca que trata PDF. Tipo assim, geralmente você quer uma tabela que está num PDF. Como é que você pega se ela não é uma tabela? Você joga no Python, ele entende a tabela, extrai os valores e você salva numa planilha. Pelo Python. Deve ter alguma ferramenta online, mas você entende que você está se dando o poder de fazer coisas que você ia ter que parar, ir lá no site, fazer e depois poder continuar automatizando? O Python pode automatizar esse pedaço também, digamos assim. Então, o início que eu preciso que vocês compreendam de arquivos, né, é isso aqui. O que são os sistemas de arquivos? Você vai simplesmente abrir eles, e aí você vai usar essa estrutura, vou
Existe vários, novamente, tem muitas das coisas aqui que vocês podem até ver diferente, e aí saibam que o jeito que eu passei para vocês é o mais profissional possível. E eu sei disso porque eu pesquisei e eu fiz curso na área mostrando o que era o profissional a se fazer, digamos assim. Então, mexer com arquivos desta maneira é o mais profissional possível. Mais profissional que eu digo boas práticas, certo, menos feio, você vai ser menos mal visto possível, né? Você vai ser o mais bem visto possível, de acordo com o jeito que você coda. Você vai usar o if, open, e aí aqui dentro você vai colocar tipo o caminho do arquivo, né? Digamos assim, se ele está no mesmo caminho diretório do que o seu programa Python, você vai colocar o if open e simplesmente vai colocar o nome do arquivo aqui, porque está no mesmo caminho diretório. Aí se ele tiver no mesmo caminho diretório, tem a pasta documentos, e aí dentro da pasta documentos está isso aqui. Aí você vai escrever nesse file path aqui, documentos barra e o nome. Você vai seguindo o caminho diretório igualzinho tem nessas pastas aqui, ó. Vou entrar aqui, olha aqui. Não me ajudou muita coisa, não. Ó, esses tipos de caminhos diretório aqui. Se o seu programa em Python tiver aqui, aí você vai escrever esse caminho aqui e depois o que tem aqui na frente, que é o nome do arquivo. Você vai pegar esses caminhozinhos e colocar ali. Aí por que você chama SF? Porque você quer, com isso aqui, com esse arquivo chamado de F aberto, né, por isso que é o if, com esse arquivo aberto, chamando ele de F, faça o que eu colocar dentro do bloco. E assim, não sei, nem lembro mais como é que era em C, né, mas você tinha que abrir o arquivo, depois fechar o arquivo. Aqui também no Python você teria que fazer isso, mas o bloco if open, ele já abre e quando sai da indentação, ele já fecha automático para você. Certo, então você vai fazer o if open SF. Por que F? Porque F de file. A galera geralmente chama de F. Você pode chamar de file. Você pode chamar de A, de arquivo, de arc, de arquivo em português. A galera escreve F porque é de file, é o mais comum de você ver escrito por aí. Pelo menos em literatura inglesa que você vai encontrar aí na literatura. Pelo menos na bibliografia também. Referências online que você vai encontrar em inglês, eles vão chamar de F. E aqui você faz o que você quiser, entendeu? Por exemplo, f.read é um método de arquivo. Então você está tentando ler o arquivo. E o que você leu, eu estou pedindo para printar. Isso é uma operação básica de leitura de arquivo, por exemplo. Com um arquivo aberto, eu quero ler e printar o que eu li. Só isso. Novamente, a função open ela pode ser usada fora desse tipo de bloco if, mas isso aqui é o jeito mais profissional de fazer. Essa tabelinha aqui eu deixei aqui para vocês são as opções do modo open, né? Depois que você coloca o caminho aqui, vou mostrar para vocês. Depois vocês colocam o caminho aqui, normalmente você abre aqui de novo, coloca mais aspas aqui e coloca tipo modo RT, A+, B, W, tem vários modos de escrita e de leitura. Mas, né, o padrão é esse aqui, RT, onde você quer leitura, read, e você quer um objeto de texto, então, text. Esse é o padrão. Essas são as possíveis opções. Ler, escrever, e eu não sei o que appending significa em português novamente. Você vai estar adicionando, né? Você vai estar só concatenando aquele pedaço ali, mas sem destruir o resto. Esse X aqui, ó, é quando você abre só para criar. Se o arquivo já existir, ele vai falhar, ele vai dar um erro. Então, o X é só quando você quer criar só. Se o arquivo já existir, vai dar erro. Coloquei aqui todas as opções, nem sempre a gente usa todas. Isso aqui são os modos de leitura, né? Em binário ou em texto. Eu coloquei um default aqui na frente para vocês, onde for o normal, né? Que eu falei que é RT, então aqui default. Esse aqui, quando você coloca mais, é para você falar no modo que você quer tanto ler quanto escrever. Então, olha para você ver. Isso aqui, ele cria, o modo A, ele vai criar, até deixei uma listinha aqui, porque isso pode ser confuso. O modo A, ele cria o arquivo se ele não existir. Quando você usa o mais desse jeito aqui, né, colocando depois do modo, né, leitura mais, escrita mais, leitura mais do tipo binário, escrita mais do tipo binário, tudo tem um maisinho ali,
ele pode aceitar leitura e escrita. Você vai poder, tipo assim, você expande o modo como você pode fazer. Olha lá, o adicionar o mais, né, permite que você leia e escreva. O R só lê, mas com R+, ele faz as duas coisas. O W só escreve, mas com mais ele faz as duas coisas. O A, ele só adiciona um pedaço, só que se você colocar mais, ele adiciona e permite leitura. Quando eu já usei esse tipo de coisa aqui, eu nunca tive sucesso com esse maisinho funcionar, não. Sempre me dava problema, não tentei nem descobrir por que era, porque tinha outras estratégias para resolver o problema. Então, nem tentei descobrir como é que era. Então, se der algum problema, nem estranhem. Vocês não podem falar, tipo, nem precisa falar que, tipo, eu tô mentindo, eu passei isso aqui errado. Não, de alguma forma, eu não consigo entender o porquê que isso aqui tá errado. Isso aqui, tudo que eu tô falando para vocês está na documentação. Então, tudo isso aqui tá certo. Porém, às vezes, ele não funciona do jeito que deveria. Vamos lá. Se eu colocar o modo W, né? Vamos ver aqui. Open for writing, trucating the first file. Se não me engano, esse W, ele cria o arquivo se o arquivo não existir. Então, se você tentar abrir um arquivo que não existe, ele cria. E o A, ele também faz isso. Só o R que eu acho que ele retorna erro se isso acontecer. Então, vamos ver aqui como é que funciona aqui, pelo menos a parte básica, né? Com a abertura desse arquivo, chamando ele de F, claro, sem esse arquivo aqui existir, ó, ele não está aqui, não tem nada aqui, eu não joguei nada aqui, ele vai criar. Quando ele criar, ele vai jogar o método write, né? O F é o que eu estou chamando do próprio arquivo. Ele vai chamar o método write e vai escrever isso aqui para mim. A hora que ele escreve, né? Eu vou dar essa linha aqui para vocês verem. Era para ter aparecido aqui, deixa eu tentar dar uma recarregada. Ah lá, apareceu o teste aqui. Se eu tentar abrir esse arquivo de texto, ó, primeira linha de teste. Ele está realmente escrevendo o que eu estou pedindo aqui. Aí eu vou pedir para abrir ele com o modo de leitura. E vou chamar de F novamente, então por isso que F read, e aí eu vou pedir para printar o que eu estou lendo. Mostrou o que está escrito lá, primeira linha de teste. Agora eu vou pedir para appending. Como eu estou adicionando o texto tudo sequencial, né? Se eu quiser que seja uma nova linha, eu vou ter que colocar um /n. Se não me engano, existem uns métodos, tipo writeLine, readLine eu tenho certeza que existe, que ele é só uma linha. E o writeLine eu não tenho tanta certeza. Então isso aqui ele vai adicionar esse novo texto, né, porque eu usei o método appending. Então vamos lá. Lembrando que com o método if, assim que ele termina o bloco, ele já fechou o arquivo para mim. Então não tem nada com o estado aberto, estado inconsistente aqui não. Ó, rodou, vamos fechar aqui. Abrir de novo. Ó, funcionou. Nova linha adicionada. Adicionei. Eu vou tentar ler novamente, né? Porque só para mostrar para vocês e está aqui. Se não me engano, como eu falei, existe o readLine. Eu acho que existe um writeLine, que ele já coloca um /n no final, mas se você não quiser usar método... Eu acho que talvez nem existe esse writeLine. Deve que se você quer que dá um /n, você sempre adiciona um /n aqui, né? Sempre deixa um mais... /n, dessa forma, para ele sempre pular uma linha, na hora que ele terminar de escrever uma linha. Existem umas coisas mais avançadas em arquivos, coisas como, por exemplo, você tem um cursor, né, que fica apontando lá, enquanto seu arquivo está aberto, o cursor fica apontando para onde que ele está. E aí você vai adicionar um negócio, ele aponta para outro lugar, ou se você quiser ir lendo de caractere em caractere, lendo de linha em linha, às vezes o ponteiro muda do lugar. Acho que é chamado de cursor por essa parte de arquivos no Python. E tem como você manipular ele, mas não convém eu passar isso aqui para vocês. Não faz nenhum sentido. Quero apresentar para vocês, isso aqui é o jeito de abrir arquivos, ler arquivos, criar arquivos novos, né? Se você quiser o W ou o A aqui. Um detalhe importante que eu acho que eu não citei é que se o arquivo já existir e você der o método W, ele sobrescreve. Então, acabou, tudo que estava ali no seu arquivo você já perdeu. E não é nem ir para a lixeira, não. Ele sobrescreveu, acabou, não existe mais na sua memória. Aí, por isso que tem que ter o método A, você tem que tomar esse cuidado, que ele vai adicionar novos conteúdos naquele mesmo coisa. Lembrando que esse caminho aqui, né, o que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei em copiar caminho. Vim aqui e colei, ó. É exatamente aquilo que está. Aqui dentro do Colab, ele trata tudo aqui como /content, e aí está o que está ali dentro.
Se você montar o seu Google Drive aqui, ele vai pedir permissão, eu vou ter que dar toda a permissão e tal. E aí, ó, até fez uma linha nova aqui. E aí ele vai abrir todos os conteúdos do meu Google Drive aqui. E dá para navegar pelo Google Drive aqui e abrir os conteúdos do Google Drive aqui. Então, por exemplo, se você está, sei lá, tem o Google Drive de uma empresa aí, você vai aqui dentro do Colab, conecta com o Drive da empresa aqui. Se você conectar uma vez, acho que depois ele já fica meio conectado, né? Se você tem que entrar com a conta que tem esse acesso a esse Drive, você já vai ter o caminho e você vai poder rodar linhas de código que leem, manipulam, geram novos, sobrescrevem arquivos dentro do Drive da empresa já de uma vez, assim. Então, você pode deixar tipo uma rotina, né, programar para sempre o seu computador, uma vez por dia, executar tal script que faz tal processo com todos os arquivos da empresa lá. Isso é muito bom, né? Você está automatizando o negócio. Por exemplo, eu não tenho certeza se tem como você fazer isso dentro do Colab, né? Mas dentro do Python que está instalado na sua máquina, tem como você programar um script. Tipo assim, programar que eu estou dizendo não de codar, mas de dar uma programação, um horário. Você vai ser executado todo dia às 8 da noite. E todo dia às 8 da noite, ele vai entrar em execução ali. E, por exemplo, eu acho que no Colab, não sei se tem como fazer isso diretamente, porque você teria que mandar o seu computador abrir o navegador, e aí abrir a aba, e alguém tem que estar comandando o seu computador antes do navegador abrir, porque o Colab está dentro do navegador. Mas se você fizer na sua máquina, funciona. Certo. Isso aqui é tudo que eu tinha de Python puro para passar para vocês. E eu decidi colocar umas coisas a mais aqui. Por que eu decidi colocar essas coisas? Primeiro, para dar um incentivo de mostrar para vocês o que é possível ali, né? O que você tem mais poder ali. E porque, como o foco, entre aspas, desse meu curso é poder dar para vocês o conhecimento de Python, para depois, na hora que eu quiser ofertar, às vezes, outro curso que fala de outro tópico, mas eu vou estar usando Python, vocês já vão ter o entendimento, a compreensão e a capacidade de fazer os próprios projetos na área de vocês. Como o meu enfoque é parte de ciências de dados, inteligência artificial, eu vou mostrar para vocês 3 módulos que têm esse enfoque. Mas, antes, eu vou mostrar novamente 2 que são de enfoque geral, que é esse que permite você manipular tudo que tem a ver com data e tempo, ele permite bonitinho, e esse aqui permite você lidar com os sistemas operacionais. Dentro do Colab, o uso disso aqui não vai ser tão interessante. Por quê? Porque você está dentro da máquina virtual do Google. O que adianta você mexer no sistema operacional, navegar sobre o sistema de arquivos da máquina do Google? Não te retorna nenhum benefício, digamos assim. Mas, quando você está no seu próprio computador, esse módulo aqui é muito bom. Por exemplo, o que eu falei lá para vocês, né? Que eu fiz um programa que eu baixo as músicas do YouTube e eu quero que ele renomeie todas elas segundo o padrão que eu renomearia na mão. Então, eu fiz no código a rotina que faz esse tratamento, que renomeia, e eu precisei desse módulo aqui para ele observar o sistema de arquivos do Windows, ver todos os arquivos que tinha lá, inclusive renomear eles. Então, isso aqui é bastante útil quando você quer fazer isso. Eu fiz o outro programa lá em Python, que ele vai lá dentro de uma pasta específica e deleta uns arquivos para um jogo conseguir rodar de novo, por algum erro que o jogo tem. Precisava desse módulo aqui de novo. Eu fiz o programa lá que eu clicava lá no Discord e mandava ele tocar todas as músicas de certa pasta, e usando essa biblioteca ele navegava dentro da pasta, pegava todos aqueles nomes, copiava para poder executar tudo no Discord. Novamente usava esse módulo aqui. Então, coisas que você vai fazer no seu computador para automatizar o seu computador, se você quiser, você vai precisar desse aqui. Como é curto, deixa de apresentar ele, né? Essa parte aqui eu queria mais só mostrar para vocês. Eu não vou nem rodar nenhuma linha de código aqui, eu não domino isso aqui, eu praticamente só copiei esses trechos da internet, só para mostrar para vocês que tem. Então, por exemplo, se vocês querem mexer com qualquer coisa que tenha a ver com cálculo, tipo, cálculo 1, cálculo 2, igual o MATLAB faz, por exemplo. Ele faz as partes lá, ele resolve integral, ele resolve derivada, ele resolve não sei o quê, tudo que tem a ver com matemática que ele resolve de cálculo, o Python também faz. Olha, você define um símbolo, daí você faz a diferenciação, você está pegando a diferencial, né, a derivada de x à quinta e ele retorna para você. Aí você define esses 3 símbolos, tem todo o modo como você
mexe, navega sobre a documentação dessas bibliotecas aqui. Aqui eu até uso o NumPy um pouquinho, mas o importante são essas duas. Na verdade, só essa aqui, né? Que ela resolve essas coisas de cálculo em cima disso. E aí, esse MLRose é para a parte de otimização. Para quem quer usar a otimização para alguma coisa, esse módulo MLRose, ele tem... Nossa, quase quebrei aqui. Ele tem muitas opções, ele tem muitas coisas. O exemplo mais prático que eles mostram... Isso aqui foi um código que eu copiei prontinho lá do site, se não me engano, é da parte do MLRose que está no site de alguma biblioteca oficial lá. E ele te mostra certinho como é que você resolve, por exemplo, um problema de caixeiro viajante por... Eu nem sei que técnica que ele está usando aqui. Acho que é essa aqui, que eu nem conheço o nome. Então, ele... aqui, algoritmos genéticos, na verdade. Ele resolve por algoritmo genético, o padrão do MLRose de algoritmo genético, ele está te resolvendo só com essas linhas de código aqui. Eu acho que tem algumas aqui que nem são necessárias. Ele resolve e te devolve aqui qual que é o melhor trajeto para o problema do caixeiro viajante, que é um problema padrão de otimização. Tá duplicado aqui. Isso aqui é um jeito de fazer, isso aqui é o outro jeito de fazer, se eu não me engano. É só isso que eu queria mostrar para vocês, né? Deixar aqui como, tipo assim, olha, tem como, viu? Se você quiser resolver coisas de cálculo, coisas de otimização, tem como. Vi o material lá dando bobeira, né? Vi no site facinho, falei, vou copiar para mostrar para eles. E tá aqui mostrado, digamos assim, era só meu objetivo. Isso aqui eu deixei, né? Porque é uma funcionalidade que eu julguei que pudesse ser boa. Vou até abrir aqui para vocês. Que é, por exemplo, mais uma coisa que a gente tinha que fazer, né? A gente... Se bem que tá logo do lado aqui. O que ele fazia? A gente tinha que fazer um projeto lá no Arduino, de controle, e aí ele dava um log lá no... Deixa eu até abrir onde é que está aqui, se bem que nem está mostrando. Aqui ele vai entrar em toda essa parte dessa navegação aqui dentro do meu drive, só que eu vou ter que conectar o drive. Aí eu não vou conectar o drive não, porque eu só quero mostrar para vocês como é que funciona mesmo. E lá o Arduino ele devolve isso aqui para a gente, né? E a gente salva isso aqui num TXT. E cada uma dessas linhas aqui é uma informação, uma variável, que a gente precisa plotar no MATLAB, por exemplo, mas tem como fazer no Python também. Na verdade, são duas linhas, né? Aqui é só para montar o drive. Isso aqui, eu estou pegando aquele caminho, que é o caminho de onde está esse conteúdo, né? Está dentro do meu drive, está dentro da pasta do curso, está na parte 6, e está como esse nome aqui. Na verdade, dentro da parte 6, dentro dessa pasta, está com esse nome, dados tetaref90txt. E eu uso uma função do NumPy, que é gen from txt. Ele gera arrays de um txt. Então, eu falei qual que é o caminho e o que diferencia o dado de um outro. Que, no caso desse txt que eu mostrei para vocês, era 2 espaços. 2 espaços que tem entre cada linha aqui. Esse é o delimitador. Ele gera o array bonitinho para mim, ele me mostra o array e eu peço para plotar todas as linhas na coluna 2, todas as linhas na coluna 1, que são as coisas que me interessam, né? Que, se não me engano, aqui é tempo e aqui é a altura de alguma coisa que eu estou tentando plotar. E aí, para você ver, só para mostrar novamente para vocês, um plot rápido de informações que vieram de um TXT, que eu carreguei de forma rápida, plotei de forma rápida, tudo bem rápido, linhas curtas de código, acho que é até mais curto do que abrir o MATLAB, até porque isso aqui é mais rápido do que abrir o MATLAB. Sim, eu vou ficar reclamando do MATLAB o tempo todo. Mas certo, esses dois aqui eu deixei mais só para mostrar para vocês mesmo. Agora a gente vai mexer com essa parte de data e tempo aqui. Pensa que você está fazendo um sistema de gerenciamento, né, um sistema que ele manda e-mails para alguém, um sistema que faz N coisas que dependem do tempo. Para pessoas que fazem programação web, para pessoas que fazem aplicativos, esse tipo de coisa, isso aqui vai ser extremamente importante, né? Não para a gente que está fazendo uma rotina que eu só quero que a rotina roda aqui e pronto. Mas, às vezes, você vai precisar do tempo. Tipo, por exemplo, aquela vez que a gente queria medir o tempo lá da execução, né? A gente colocava o time, e ele dava o tempo atual, e a gente colocava um menos o outro e sabia qual era o delta de tempo dentro de um for loop, por exemplo. Mas isso aqui é para mexer com, tipo, data calendário mesmo.
Então, vou mostrar aqui para vocês. Quem achar interessante aí, fica a dica, que é esse módulo aqui que a gente usa. Do datetime, que é um módulo que já vem também tipo, junto com o Python, ele é normal do Python, eu vou importar o date. Se eu der um date, vou até rodar aqui, né? Mostrar para vocês. Isso aqui a gente vai executando de boa. O date today, ele vai me falar certinho que dia é hoje, no formato americano, né? Que é ano, mês, dia. Então, hoje é dia 23/4/2021. Aí, se você quiser saber, por exemplo, vou armazenar o today aqui. Vejam que isso aqui não é 3 números, né? Uma tupla, porque está entre parênteses. Não. Ele é um tipo de dado datetime.time. Datetime.date, né? Isso aqui é um objeto. Objeto datetime. Se eu tentar dar um type aqui para vocês verem. Ó, ele é um objeto do tipo datetime.date. Deixa eu... Então, dentro desse... Agora sim. Dentro desse objeto, né, eu posso chamar isso aqui numa variável, né, guardar esse objeto dentro de uma variável e acessar os atributos dele. Today.day. Você lembra que é naqueles atributos que ficam lá no definite? Ele coloca tipo self.day, recebe day. Então, você pode acessar o atributo dia, o atributo mês e o atributo ano. Olha para você ver. Mandei ele printar o atributo day, o atributo mês e o atributo ano. E ele printou aqui bonitinho. Por exemplo, você pode querer saber também qual que é o dia da semana, que para facilidade de tratamento numérico, ele não vai chamar de Monday, Tuesday, nem nada assim não. Ele vai chamar de 0, 1, nessa sequência que eu coloquei para vocês bonitinha. Como? Como hoje é sexta, ó, 4. Bonitinho aqui. Ele fala que dia, o weekday, né, o método weekday, dentro dessa variável today, que está guardando o datetime.date de hoje, ele me fala qual que é o dia da semana de hoje. Aí, o que a gente pode querer, né? A gente pode querer sair daquele formato feio e transformar para um formato que a gente queira. E aí, o que isso aqui faz? Ele faz uma formatação de string e devolve a string formatada nesse formato. Aí já entra dentro da biblioteca datetime, de como é que eles trabalham e tal. E eu quero que você fale o dia, que é %d, coloca uma barra. %m, que é o mês, uma barra. %y, que é o ano. Então eu quero que você faça uma string que é dessa forma para mim. Olha quando eu printo a string. Agora é de fato uma string. Agora virou 23/4/2021. Para você ver, eu acessei qual era o dia de hoje e pedi para printar. Você está automatizando. Imagina um bot que manda e-mails automáticos e tem uma data lá no seu e-mail. Ou você tem que saber que data que é para você mandar o e-mail, por exemplo. Ou, sei lá, para fazer qualquer ação, né? Às vezes a data limite de entrega de um negócio era tal dia. Depois disso, ele tem que começar a mandar e-mails para as pessoas. Então, ele vai saber qual que é a data bonitinha aqui. Certo? Bom, quando queremos manipular o tempo também, né? Porque aqui, dentro do módulo datetime, eu pedi só o objeto date, que é o objeto capaz de fazer, de lidar só com essas datas, né? Só com dia, mês e ano. Se eu quiser o tempo também, né? Que compreende horas, minutos, segundos, e ele também te dá as frações de segundos, se não me engano, são em microsegundos, aqui, microsegundos. Você importa de dentro do módulo datetime um tipo de objeto que se chama datetime. Então, vamos importar. Importou. Quando você chama o método now, ele vai te dar o ano, o mês, o dia, a hora, os minutos, os segundos e os microsegundos. Aí vocês falam assim, ó, tá errado. São 7h44 e ele está falando que são 10h44. Já vamos ver o porquê disso aqui. Vocês vão ver. Agora a gente vai usar a formatação, né, para jogar novamente, né, porque isso aqui é uma coisa muito útil. Você querer printar qual que é o horário atual, digamos assim, para mandar um e-mail, sei lá, e você acessa esse horário atual aqui e já exporta ele no formato que você quer aqui. Então eu pedi %d, que é dia, %m, que é mês, %y, que é ano. Novamente, eu tentei colocar vários desses formatinhos aqui para vocês terem de base, mas na documentação específica do módulo vai te falar certinho o que é o quê. H maiúsculo é hora, M maiúsculo é minuto, e eu quero que você coloque 2 pontos também entre a hora e o minuto. Então, ele vai pegar quem que é o agora, vai fazer o agora, formate
de tempo para string, e aí, nesse tipo de formato aqui, me devolve nessa variável aqui. Vamos printar a variável, ó, é uma string bonitinha com tudo ali que a gente pediu. Normalmente ele pegou agora, né, então era 45. Mas a gente já vai ver isso aqui, do porquê que são 10 horas e não 7. Certo? Se a gente quiser fazer o contrário, né, se você tem uma dessas strings que você leu num documento PDF que você importou, você leu numa planilha, e você quer jogar para um formato datetime, para o Python entender que aquilo é uma data e manipular aquilo como uma data, porque, sei lá, dá para você fazer operações, tipo, uma data menos a outra, realmente dá um intervalo de tempo. Você não tem que ficar fazendo, pensando na sua cabeça, mas e se esse mês tem 31 dias, como é que eu pego essa string que representa uma data e sei quanto tempo tem desde uma data lá anterior. Ué, você converte para datetime, né? Lembre-se que aqui a gente está fazendo de string for time. Não, é o contrário, né? É o time for string, nem sei porque está escrito assim. E aqui... Putz, realmente não sei por que está assim. Talvez não signifique F de for e P não sei de que, mas quando é strf time, é você pegar o modo da string que você quer que esse objeto datetime seja transformado para uma string. E aqui você está pegando o módulo datetime, o objeto datetime, quer dizer, foi mal, e usando o método onde eu passo uma string para ele e eu falo, a string está nesse formato, ela está em dia, depois mês, depois em ano, depois em hora, 2 pontos, minuto. E ele consegue gerar o objeto. Novamente, ele gerou o objeto bonitinho para mim. Observe que ele não considerou os segundos e microsegundos aqui porque eu não forneci. Então, se eu tentar acessar, né? Acho que tem como acessar assim, ó, datetime. Não é ponto, não, é underline, né, que é o nome do variável. Não, underline, datetime, ponto, second. Tá como 0. Se não me engano, é microsecond. Tá como 0 também. Por isso que ele não mostrou aqui, mas o dado tá lá e tá como 0. Certo. Agora, por que isso acontece, né? Eu cheguei a perceber isso aqui enquanto eu estava fazendo o código para vocês. Lembrem-se que isso aqui está rodando no servidor da Google. E vocês podem saber, por esse 22 aqui, esse 22 horas, que ele está numa zona horária 3 horas para frente da nossa. Se não me engano, lá no zero, né, o marco zero lá, que é 0 horas, eu não sei se a gente aqui, horário de Brasília, é mais 3 ou menos 3. Eu não tenho certeza, eu acho que a gente é mais 3, e isso aqui é lá no leste dos Estados Unidos, que é mais 3 ainda. É lá no Western Time, alguma coisa assim, eu não sei como é que é o nome, não. Acho que eles chamam Pacific Time, aqui Atlântico, acho que lá eles chamam de Pacific Time, esse 22 horas aqui, que é 3 horas depois do nosso, é o mais 6. Mas, assim, não entre em questão aqui eu ficar falando de geografia, né? Isso aqui é porque... Aí, pronto, ó, eu me inscrevi da outra vez para eu não ter que ficar falando isso aqui. O TC0, que é o da Inglaterra, que é provavelmente onde é que está o servidor, por causa que ele está pegando o TC0, a gente é menos 3 em relação a ele. Então, lá no TC0, são 10 da noite, e nós somos menos 3, então a gente é 7 da noite. Só que ele não está pegando o tempo do meu computador, ele está pegando o tempo lá do servidor, que está lá. Isso, já estou apresentando para vocês, é um possível problema que vocês podem enfrentar manipulando datas no Colab. Saibam que vocês não estão na máquina de vocês estão em cima de uma máquina que está em algum lugar, não necessariamente na Inglaterra. Dei sorte, talvez, de sempre ficar desse jeito aqui, mas tudo bem. Para você ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Vou importar esse módulo time delta, essa função time delta aqui, e a função time zone. Então, o que eu vou falar? Eu quero que você... A minha diferença, né, digamos assim, de horas que eu tenho é justamente o menos 3. Isso aqui é literalmente o código que consta na documentação para se fazer. Eu sinto que eu estou sendo um pouco confuso aqui, mas é literalmente o código que a documentação consta sobre como que a gente resolve isso na prática. Você informa quem é o seu time delta, que é menos 3 horas, e você aplica uma time zone
que tem essa diferença, que tem esse time delta de 3 horas negativas aqui. Ou seja, o nosso time zone confere um time zone que tenha essa diferença, um delta de 3 horas negativas para o zero. Certo? A gente quer que esteja representado dessa forma. Sempre pense que o TC0, que é lá na Inglaterra, que é, sei lá, acho que é Greenwich, o meridiano lá, a gente tem que trabalhar com relação a lá. Se a gente quer o tempo de Brasília, a gente sempre vai ter que fazer, que a diferença é em time delta menos 3, e aí fazer o time zone dessa diferença. E eu vou chamar, isso aqui é o time zone do Sudeste, ou eu poderia chamar time zone horário de Brasília. E aí eu quero que você escreva a data, né, usar o datetime, que é o pacote que a gente importou lá para dar o horário e data atuais, dá um ponto now, só que eu quero que você me mostre as time zone, ou seja, de acordo com qual time zone, essa aqui, que é uma que tem uma diferença de menos 3 com relação ao zero. Aí agora, a hora que eu pedi para ele me mostrar, se não me engano, ele até mostra aqui, ó. Ele mostra um time zone info. Eu estou te mostrando um time zone. Ele não fala o TC-3 aqui, não. Mas esse menos um dia mais 7.600 segundos é a mesma coisa que menos 3 horas. Então ele volta um dia, depois avança 21 horas com esse 75.600 segundos. Mas agora a gente está na hora certa, ó. Porque eu falei que eu quero que você me mostre com o time zone de lá. Se eu não fui muito a fundo na documentação, né? Quis trazer esse problema aqui para vocês, porque é uma coisa normal. Eu acho que se eu fizer no meu computador, ele já pega o meu time zone. Eu não testei também no... Não vou testar agora não, porque eu teria que entrar dentro do pacote, não sei o quê. Mas saibam que você detectou o problema, viu que ele está 3 horas antes, 3 horas depois, né? Sabendo que a gente é o menos 3, então é por causa que ele está localizado no zero, que é lá no meridiano, e você usa esse código aqui para jogar ele para a sua time zone. Eu quero esse código aqui, na verdade, eu quero para alguém que vai estar lá em, sei lá, que time zone que a pessoa está. E dessa forma você consegue corrigir. Quis passar isso aqui. Certo. E, aqui é um outro jeito que a gente pode fazer aquilo que me perguntaram antes no curso, né, que é medir o tempo de execução. Você pega o now antes e depois. E para você ver, você faz uma subtração dos dois e ele já vai te gerar aqui, sei lá, acho que vai ser em segundos, vou tentar aqui. Olha, ele já vai me falar que demorou 191 microsegundos. Você pode pegar tudo isso aqui, entendeu? Claro, existe um jeito melhor, que você não precisa de ter todo esse trabalho do datetime e criar um objeto que tem toda essa capacidade, né? Mas olha para você ver, ele já te retornou um time delta de 191 segundos, resolve o problema. E aí o módulo time é o que foi a solução que eu uso praticamente, né? Que, pessoalmente, na verdade, que é que eu apresentei outro dia. Que tem como você fazer, né? Vou deixar esse slip aqui para mostrar depois. Tem como você falar from time import time, porque é o time dentro do time. Os módulos têm bastante disso. E dentro do módulo time, você pode escrever time, se não me engano, é só fazer a chamada assim. Deixa eu tentar. Vou tentar aqui. Me deu aqui em segundos da última época, daquele negócio que a gente viu lá. Então você faz, pega essa função aqui, chama de início. Nossa, o que eu fiz? Peraí. Chama de início e pega isso aqui de novo ali no fim, recebe de novo recebe um time, e aqui você faz o seu delta como fim menos início. Isso aqui vai ser dado, se não me engano, em microsegundos, alguma coisa assim, ou em segundos direto. E aqui dentro você vai colocar a sua rotina lá do que você quer que seu código faça, não sei o quê. Desse jeito que a gente faz no time, que é o jeito que eu mostrei lá para vocês. Mas, outra coisa que eu queria mostrar para vocês de manipulação de tempo, né, é o fato de você mandar o computador esperar. Eu não lembro como é que fazia isso em C, acho que tinha lá, não sei. Mas aqui você importa o módulo time e usa a função sleep dele. E passa em segundos o que você quer. Por que eu sei disso, né?
Vou abrir os parênteses aqui vou importar o módulo time primeiro, para ele poder saber do que eu estou falando, e vou abrir os parênteses aqui no Sleep. Ó, ele está me falando que é em segundos que eu tenho que colocar ali. Sempre que você tiver em dúvida, né, faça isso que eu fiz para você ter certeza que é em segundos. Na hora que eu mandar ele executar, ele vai ficar rodando ali por 5 segundos, porque, na hora que deu 5 segundos, ele parou. Porque eu pedi para a execução acontecer por 5 segundos. Para a galera, por que eu estou passando isso aqui novamente? Para a galera que queria ir de web scraping, é muito comum você criar o seu crawler no tempo de um ser humano. Então, você tem que colocar vários desses sleeps para parecer que é um humano que está mexendo, porque o humano não mexe na velocidade da luz, né? Ele não se comporta a tempo computacional, ele se comporta a tempo de humano. E também outra coisa, às vezes a página ainda não carregou. Se você só escrever todo o seu código de uma vez, entende-se que a internet é instantânea. Não só a internet, mas a sua velocidade da internet é infinita, o carregamento da página é infinito, o reconhecimento dos caracteres é de tempo mínimo, isso não existe. Num cenário real, você tem que esperar pelo menos um pouquinho. Então, aquela função sleep, num código de um crawler, é cheinho de sleep no código. Porque toda hora você tem que ficar dando uma esperadinha para as coisas acontecerem. E, geralmente, dentro daquele lugar, você nem coloca um número de segundos específico. Você coloca um tempo randômico lá, para parecer mais humano ainda. Porque o humano não vai esperar sempre exatos 5 segundos, por exemplo, né, para uma rotina que faz várias coisas de uma vez. Várias coisas várias vezes, né? Uma coisa várias vezes. Agora saiu. Então, por isso que eu achei importante falar disso também, né? O crawler, ele vai precisar muito disso. Às vezes o código seu vai precisar muito disso, né? Nunca se sabe. Ele vai precisar alguma coisa inicializar. Você vai pedir para ele abrir o navegador. Ele tem que esperar o navegador abrir. E aí o sleep faz isso. Esse código, essa função aqui é muito comum, esse trecho de código. Ele pode executar em milissegundos, Rodrigo? Não. Se não me engano, o sleep é só em segundos. Mas, tipo assim, se você quiser que ele espere milissegundos, é só você mandar um 0.000 e colocar o tanto de zero que você quiser lá para ele fazer em milissegundos. Mas, se não me engano, você pergunta isso porque acho que em C ou no Arduino é em milissegundos, né? Isso mesmo, em Arduino era em milissegundos. Não, entendi. Não, aqui você vai ter que colocar em segundos. Se você quiser que ele espere milissegundos somente, aí você vai colocar um 0.001 lá, para ele esperar um milissegundo. E não vai ter nenhum impacto, a coisa é a mesma. Por que usa-se a magnitude segundo mais do que mili, né? Porque no Arduino, geralmente, o seu sleep ali, né, sei lá, para ele fazer um ciclo de uma coisa que está controlando, e às vezes ele faz várias operações por segundo. Então, é digno de um microcontrolador fazer várias operações por segundo e precisar ser medido em milissegundos. Já esse tipo de sleep aqui, né, é mais para uma programação de propósito geral. Então, vai ser para, por exemplo, um crawler esperar um navegador abrir por 2 segundos. E aí ia ficar bem mais contraintuitivo ficar toda hora escrevendo 2000. Porque o propósito não é um microcontrolador, e sim propósito geral, que pode ser tanto um microcontrolador que você resolve, quanto qualquer outra área da programação Python. E eu acho que é por isso que eles escolheram dessa forma. Certo. Já são 8 horas aqui, pessoal. Vamos começar o intervalo aqui agora, então. Respondam um formulário, não esqueçam, vai estar aí no chat. E boa noite, eu não lembro se eu falei boa noite para todos, mas se faltou para alguém, pelo menos, já boa noite para todo mundo aí. Bom intervalo para vocês, bebam água aí e se hidratem, porque é isso aí. E respondam o questionário. Questionário não. Formulário. Boa noite. Então, já volto, pessoal. 8h10, estamos aí. Bom, pessoal, dá um retorno aí. Roubaram o intervalo de vocês. Roubar não, encerrar o intervalo de vocês. Não se esqueçam de responder o formulário, tá aí no chatzinho. Respondam o formulário. Sejam do bem. Quem é do bem, responde o formulário. Olha, então agora a gente vai para a parte do módulo OS, que eu quero pelo menos mostrar um pouquinho para vocês. Aquela parte do datetime lá foi um pouco complicada, né? Ficou mais confuso, creio eu, do que explicativo. Mas é porque eu estou tentando explicar um módulo em poucos instantes, né? Não funciona assim. Eu só estou querendo mostrar de fato para vocês.
Inicialmente, o módulo OS, o que ele é? É Operational System, né? Para mexer com sistemas operacionais, fazer coisas que têm a ver com sistemas operacionais. A gente importa ele, né? E pode começar a fazer umas pequenas operações, que são as mais comuns, né? Para quando você quer fazer pouquinha coisa. os.name, o que ele vai te dar? Ele vai dar, lembra? Olha para você ver, eu já estou pedindo um ponto name, é um atributo. Estou pedindo um atributo do que ele está olhando aqui. Então, vamos lá. Vou rodar isso aqui. POSIX. O sistema operacional que a gente está rodando é um POSIX, que eu não sou um grande fã do Linux, mas quem é do Linux aí pode falar para a gente se todo Linux é POSIX, ou os POSIX e Linux são a mesma coisa, ou se não tem nada a ver, eu estou passando vergonha, pode falar aí. Quando a gente estiver mexendo com Windows, ele vai mostrar isso aqui, NT. O motivo eu não sei e não procurei saber. Mas se aparecer NT para você, saiba que é porque está rodando no Windows. Se não me engano, o módulo OS ele já vem com Python, né? Então vamos ver aqui, ó, CMD. A gente escreve Python aqui, ele já inicia o Python lá, ó, Python 3.7.8. Eu vou mandar um import OS. Note que a gente não escreve import OS as e dá um apelido, porque o OS só tem 2 letras, então já está suavidade. Vou dar um os.name, e ele me fala NT, porque o meu computador é um lindo e desbravador Windows. E é só isso que eu queria mostrar para vocês mesmo, que o NT aparece ali. Certo, o que é isso aqui? getCwd. Ele vai pegar tudo que tem no diretório atual, que é esse aqui. Então vamos lá. O que tem? Olha, não, ele vai pegar qual é o diretório atual, perdão. E o diretório atual é esse, /content, e se tiver algum outro arquivo, né, a gente coloca uma barra aqui e escreve o nome do arquivo. Lembra que tudo lá era /content, não sei o quê? Onde a gente copiava o caminho diretório aqui? Porque a gente atualmente está no diretório /content. Isso aqui aí sim é para listar, ó, listdir, listar todos os diretórios dentro desse lugar que a gente está. Ele vai listar tudo que tem. Tem um ponto .config, que deve ser isso aqui, ou deve ser uma pasta oculta. Ó, a gente está realmente dentro de um sistema Linux aqui mesmo, não tem como mentir, não. É aqui dentro do content que a gente estava, né? Me deixa voltar para o content, cara. Vai ficar nesse negócio feio aqui mesmo. Saibam que o sample data está lá dentro e esse ponto .config deve ser uma pasta oculta lá. Achei que era mensagem aqui. Certo, e tem o sample data. A gente pode, por exemplo, andar pelos diretórios. Como? Da mesma forma que a galera faz lá no Linux, né? Acho que essa função até existe, né, dentro do terminal, em alguns sistemas, não vou falar que é todos, senão vou passar vergonha novamente. E eu quero andar para dentro da pasta sample data. Então, change dir sample data. Tudo no módulo OS. E agora eu vou listar o dir que tem lá dentro do sample data. O que vai aparecer? Tem que aparecer isso aqui tudo ali dentro. Ó, e apareceu mesmo. Por que achei desses JSON, desse CSV, housing test, desse CSV, MNIST test, MNIST train small? Porque o Google Colab foi criado como uma ferramenta de apoio e incentivo ao aprendizado de machine learning e inteligência artificial por parte da comunidade. Então, ele já tem alguns datasets dentro dele mesmo, facinho de você simplesmente upar aqui para dentro, sem você precisar achar na internet, importar, aqui já está facinho. Se você quiser também. E está na pasta sample data. Tá. Para retornar uma pasta, né, se não me engano isso aqui também é do Linux, que eu não esteja passando mais vergonha, você fala para ele mudar para o diretório ... Isso significa que ele vai voltar a um diretório. Ou seja, ele vai voltar para onde a gente estava, que é dentro da content. Você pode criar um novo caminho diretório, né, que criar uma pasta. E olha para você ver, a gente está dentro do content, vou mandar ele criar isso aqui, né? Agora eu vou fechar o content e vou abrir aqui de novo. E está lá, o adicionado está lá. Na hora que eu pedir listdir, ele está lá. Uma coisa para se denotar, né, é que, se não me engano, isso aqui não funciona em Windows. Eu acho que o jeito que essa função, esse módulo OS é codado por dentro dele, tem muito a ver, muita proximidade com como as coisas funcionam no Linux. Então, talvez não tenha como, por código Python, criar uma pasta em Windows. Não tenho conhecimento para estar afirmando isso, por isso não estou afirmando. Acho que é talvez. Talvez tenha como, talvez não tenha. Mas no Linux funciona. E olha para você ver, ele criou o diretório lá que a gente estava pedindo. Como que isso aqui me ajuda, né, a fazer o que eu queria, né?
das aplicações que eu falei para vocês no computador. A partir desse change dir, eu poderia colocar aqui o endereço da pasta que eu queria que estavam minhas músicas e ele jogava lá dentro. E a partir do list dir, eu recebi uma lista de todos os nomes das músicas que estavam lá dentro. E aí eu falava que tudo que termina com .mp3 é música que eu quero. Então, se termina com .mp3, eu filtrei a lista, que tinha músicas e outras coisas, para uma lista que só tinha músicas, porque tudo termina com .mp3. E aí eu filtrei, agora eu tinha uma lista de todas as músicas que estavam numa pasta que eu queria do meu computador. Com essa lista, era só eu pedir para um automatizador de teclado e mouse entrar dentro do Discord, dentro de um canal de voz e pedir para digitar -play, colocar o nome de uma música, enter, -play, colocar o nome da outra, enter, e fazer isso para todos os itens da lista. Ou, por exemplo, no que renomeia, né, tem uma função, se eu não me engano, que ela consegue, que eu já esqueci, posso até inspecionar aqui para vocês, para a gente ver. Tá aqui no Renamer, isso. Vou ver com o Notepad aqui para ficar mais rápido, mais fácil da gente ver. Não, depois você faz isso aqui, amigão. Deixa eu ver como é que a gente fez aqui. Olha, inclusive tem essa função ends with de strings, né? Isso aqui eu também não passei para vocês. Se a string termina com .mp3, eu posso adicionar ela numa lista, né? E aí, rename, função rename do módulo S. Isso aqui é o código que limpa e faz tudo que eu quero de acordo com como eu quero que as músicas sejam renomeadas. E é isso. O módulo S tem essas funcionalidades, pode te ajudar nesse tipo de coisa. Por isso que eu quis trazer ele aqui. Até aqui, alguma dúvida? Reconheço que pode ter ficado confuso algumas coisas ali, mas vocês têm alguma dúvida das potencialidades, digamos assim, né, das possibilidades com o que eu já passei para vocês? Ou sei lá, vocês só querem saber mesmo. De boaça? Beleza. Falado isso, né? O que era de Python, propósito geral aqui, a gente já acabou, já mostrei tudo para vocês. Agora a gente vai entrar em quem quer se aprofundar em coisas, mexer com coisas matemáticas, de otimização, de machine learning, de inteligência artificial, ciências de dados, análise de dados. Até quem mexe com web scraping pode querer mexer isso aqui, né? Para mexer numa planilha do Excel é bom saber pandas. Enfim, quem tem um propósito não geral está convidado a continuar conosco a partir de agora, para a gente aprender o módulo NumPy, o Matplotlib de plotagem e o Pandas, que é um módulo de tabulação, digamos assim, né? Ele cria estruturas de dados para a gente mexer no Python de maneira bem fácil, como se fosse uma tabela mesmo. E é isso, né? O Python foi isso. Se vocês puderem, né, me dar um feedback, ou aqui, ou no grupo, do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram do curso, do que vocês acharam que poderia ter, do que vocês gostariam que tivesse, do que teve, vocês não gostaram, o que for que vocês tiverem para falar, se vocês quiserem dar o feedback lá, dar o feedback aqui, vocês ficam à vontade, né? Isso foi o curso de Python. Python para propósito geral, para o que você quiser fazer com ele da sua vida. E peço, né, encarecidamente que vocês desviem aí pelo menos uns 15 segundos da vida de vocês para me dar um feedback lá no grupo do que vocês acharam. E, por favor, coisas negativas, né, para eu saber o que eu posso melhorar aí, o que eu posso mudar e tal. Dito isso e feito o meu pedido, vou tentar fazer ele novamente lá no grupo depois. A gente começa aqui já com o módulo NumPy. Já vou começar falando, né, por que a gente tem ele. Como eu falei para vocês, as listas aqui dentro do Python, né, elas podem conter todo tipo de elemento. Elas podem ter elementos com vários tamanhos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma lista que tem uma string enorme, e aí o segundo elemento é um true, que é 1 ou 0 lá no computador, e aí o terceiro elemento já é um int 64, depois um int 32, então a lista ela não tem sequencialidade dentro da memória, não tem um padrão de tamanho, não tem um padrão de tipo, não tem um padrão de nada. Isso é muito bom para um programador de propósito geral, mas é péssimo para um programador um propósito científico, né, que você
que é de fato fazer uma análise numérica da coisa. Então o módulo NumPy, ele serve tanto para tirar todos esses problemas dessas estruturas de dados, quanto de fornecer soluções fáceis para várias operações matemáticas, quanto para fazer o quê? Ele já faz instruções que são feitas, programadas dentro do NumPy, muitas vezes, que é aquelas ufuncs, em C, que nem a gente viu aquele dia. Ou seja, ele tenta ganhar a velocidade que o C tem em cima do Python para quando você quer fazer coisas científicas. Geralmente você vai querer fazer coisas rápidas. Então, olha para você ver. Ele é otimizado para velocidade e eficiência. Não só o NP-Array, mas o NumPy inteiro e como ele trabalha. Vamos ver aqui, então, a unidade básica, de fato, né? O que é um array em Python, em NumPy, quer dizer? Lembrando que tudo que a gente viu de Python é válido. Isso aqui é só um pacote do Python. A gente vai dar um import NumPy as NP e vai mexer com o NumPy lá. O que é o array, né? O array é tipo o vetor básico do NumPy. Ele pode ter quantas dimensões você quiser e daí quantas posições você quiser também. Geralmente a gente vai mexer ele só como uma linha, né? Ou como linha e coluna, que vai ser uma tabela. E muito raramente você vai encontrar coisas n-dimensionais, né? Que tem várias dimensões. Mas não se espante se acontecer, também é normal. Então vamos lá, o array é uma lista de valores, só que, inclusive array é vetor em inglês, se não me engano. É o nome que o NumPy dá para a estrutura de dados dele, que tem esse, digamos assim, a unidade base, igual eu falei, da estrutura de dados do NumPy. Cada item do array, armazenamento contínuo na memória, o que é bom, diferente das estruturas nativas, e eles são numéricos de tipo idêntico, ou seja, não tem como você criar um array que guarda string, é só numérico. E não tem como você criar um array que guarda tanto float quanto int, ou guarda int 32 e int 64, não tem como. É só um tipo, e é só numérico, e é só contínuo na memória. Então, se você for trabalhando isso na sua cabeça, você vai perceber que é bem mais rápido as operações dele, bem mais previsível, é igual como o C faria uma operação rápida matemática. Que o Python perde essa velocidade por deixar toda essa flexibilidade. Típico de uma linguagem de alto nível. A maioria das linguagens de alto nível tem um pacote que faz operações matemáticas em baixo nível para ganhar essa velocidade novamente. E o NumPy é o da vez para o Python, né? O que você vai fazer? Como está escrito aqui, né? É boa prática você sempre importar ele como NP. E quando você for, entregar o seu código final, digamos assim, é boa prática você sempre fazer, ao invés disso, colocar um from NumPy importar aqui tudo que você precise. Esse aqui, e assim vai. Por quê? Porque você aqui está importando o NumPy inteiro. Aqui você vai importar só o que você quer. Boa prática. Quando você for entregar o código, é assim. Quando você estiver codando você mesmo, pode ser assim. Vamos lá, vamos já rodar aqui e já importar o nosso módulo NumPy. Lembrando que numa máquina normal, né, se eu for tentar, tem um lugar comum do Python aqui no meu computador, se eu tentar importar o NumPy, dá erro. Por quê? Porque o NumPy não vem por padrão. Vem por padrão no Colab, porque o Colab é feito para incentivar e blá, 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 blá. Certo, vou criar um array. Como que normalmente a gente define um array, né? Primeiro np.array, que é um tipo de dado, e é um objeto, né? Built-in function array. É um tipo é uma estrutura de dados, né? Na verdade, estou querendo dizer em PO, né? O array é um objeto instanciado da classe array, né? Então, todo vetor, todo array é um objeto instanciado da classe array. E a gente está aqui com a lista que vai virar um array. Então, aqui a gente tem uma lista, né? Entre colchetes, ela vai virar um array. E vai manter da mesma forma, né? Agora chama-se array, não vai só entre colchetes aqui, para mostrar que era uma lista. Certo, vamos ver aqui qual que é o type disso aqui. Então, ele é um numpy.ndarray. O que é esse nd? É n-dimensional. Mesmo que ele seja só de uma dimensão, ele vem de uma classe py só, né? Que é um array que pode ter qualquer dimensão, ou seja, ele é n-dimensional. E aqui eles têm só uma dimensão, né? Ele é só linear aqui.
E aí eu posso ver qual que é o primeiro elemento. A gente vai acessar da mesma forma que a gente fazia nos outros lá, a gente vai conseguir fazer slicing aqui, acessar as posições. Então, eu abrir colchetes e colocar um número, eu estar acessando aquela posição daquela estrutura de dados. Se eu abro colchetes naquele array ali e coloco 0, eu estou querendo a posição 0, que é a primeira do array. Então, vamos lá. Eu estou querendo a posição 0 do array, que é esse número aqui, e eu quero saber o tipo dela. Ele é um tipo que vem do NumPy e é int 64. Então, até o int 64 do NumPy é diferente. Justamente por conta daqueles quesitos de performance, velocidade e tudo mais. O NumPy cria seus próprios tipos de dados. Então, vamos lá. Como é que você especifica o tipo de dado que você quer, dado que aqui eu não escolhi? E se eu quiser que seja tudo float? Eu posso passar o parâmetro dtype. Então, se o dataType que eu quero que você forme um array seja do tipo float 64, ele vai criar ali, por exemplo, agora o meu exemplo 2, né, o elemento 0, que é esse aqui, vai ser float 64, o tipo dele. Porque eu pedi para ele criar como float 64, usando o argumento dtype. Esse argumento dtype ele pode entrar em várias outras funções ao longo do NumPy inteiro que a gente pode ir vendo. Vê aqui o exemplo 3. Estou criando uma lista, e aí a minha lista tem 3 elementos. E cada elemento é outra lista. O que isso significa? São 3 linhas e cada linha está definida aqui. Existem 3 elementos, cada elemento é uma linha e as 3 estão definidas aqui. Já vou mostrar aqui para vocês. Ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. É assim que você escreve um array de 2 dimensões no Python. Tem como você criar um array de 2 dimensões mais rápido? Tem, mas a gente vai ver depois. Um atributo muito fácil da gente observar nos arrays, muito comum, na verdade, muito requerido, até para a gente fazer as coisas de inteligência artificial. Isso aqui vai parecer demais, que a gente tem que ter o formato para uma coisa encaixar certinho na outra, na hora do fluxo funcionar, né? É o shape. Então, a gente pode ver que é 3 por 3. Simplesmente, ele retorna uma tupla que fala 3 linhas por 3 colunas. E sim, começa com linha e depois a coluna. Quando fazemos operações matemáticas com array, isso aqui é importante, né? Isso aqui, para mim, é mágico. Se você pega esse array -1, ele simplesmente vai tirar 1 de todo mundo que tem ali. Porque, geralmente, se você escreve isso aqui, é isso que você quer dizer, não é? Então, por que o computador não pode executar isso para você? Olha, ele tirou 1 de tudo. Onde tinha 1, ele deixou 0, né? E onde tinha 0, ficou -1. Então, ele tirou 1 de todas as posições que estavam ali. E a gente vai ver mais para frente, né? Eu espero que eu tenha colocado isso ao longo do ensinamento do NumPy aqui, como que isso aqui se traduz, digamos assim, né? Para a gente poder fazer operações bem mais fácil, bem mais fácil. Vou dar um exemplo, né? Aquele trabalho de Makeflu que eu mostrei lá para vocês, naquele relatório, né? A gente definia um vetor, que era os dados do laboratório, e aí, para cada dado do laboratório, você tinha que fazer uma conta. O que eu faço? Eu escrevo a conta uma vez só, em vez de colocar um dado, eu coloco já o vetor lá no meio da conta, o nome do vetor H, lá no meio da conta. E ele me retorna um vetor de resultados. Bonitinho, do jeito que eu queria deixar entendido mesmo. E isso é muito bom, é muito rápido, assim, muito facilitado de eu quero fazer essa conta aqui, e ele simplesmente faz, sem você ter que se preocupar com os problemas computacionais de que, na verdade, a conta não está funcionando assim. Ele deveria fazer isso por trás por você. E ele faz o NumPy. Certo? Quando você está fazendo isso aqui, né, esse tipo de atribuição, acontece aquele mesmo problema que a gente viu lá nas listas, né, que é o entrelaçamento de uma coisa ser, de fato, igual à outra. E aí ele não vai modificar. Se você faz isso aqui e modifica B, ele modifica o A. Porque não é igual, digamos assim, variáveis simples. Tanto as listas lá no Python nativo quanto no NumPy, por algum motivo, que eu creio que deve ser por esse ganho de velocidade, né? As listas, para não vacalhar tanto na velocidade, e o NumPy para ganhar o máximo de velocidade, colocam dessa forma, né? Fazem eles ficarem entrelaçados. Então, se você quer que B seja uma cópia de A, você tem que especificar. Olha, por exemplo, vou mostrar o A depois de alterar a posição 0 no B. Como eles estão entrelaçados, o A está apontando para a mesma coisa que o B. Esse entrelaçamento acontece tanto em listas quanto aqui no NumPy. Lembre-se que lá nas listas tinha um método copy.
E aqui no NumPy também tem o método copy. Se você quer que B seja só a cópia de A, especifique isso como A.copy. Agora eu copiei o array A para colocar em B. E quando eu modifico B, o A continua intacto. Só isso aqui que eu queria passar para vocês. O reshape, ele na medida do possível, né, ele muda o shape, de fato, né, o formato do seu array aqui. No caso, eu tenho uma linha e 5 colunas, digamos assim, né? Como é só uma linha, as pessoas não falam desse jeito, mas eu tenho uma linha e 5 colunas. Então, tem como eu fazer um reshape para 5 colunas e uma linha só. Não, 5 linhas e uma coluna. Ele fez, ó. 5 linhas e uma coluna só. Na medida do possível, ele vai fazer, né? Se você quiser um formato aqui que não tem como, você tem 5 elementos, pede para ele fazer uma matriz 2x2. Não vai ter como, não tem como fazer uma matriz 2x2 com 5 elementos. Por isso que eu falei na medida do possível. Agora a gente vai ver várias funções que, por exemplo, tem no MATLAB e aqui é do mesmo jeito. Então, eu quero uma matriz de zeros com formato 3x3. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Não vou deixar mais explicado assim, não. Vou abrir aqui. O que é o primeiro argumento? Shape. Eu tenho que passar qual que é o shape dessa matriz de zeros que eu quero. Então, vamos ver o que é o shape. Inteiro ou tupla de inteiros. Tá, então pode ser tipo 2, quando é só uma linha, ou 2,3, assim, dentro de uma tupla. Aparentemente, se eu colocar uma lista, funciona, mas vamos colocar uma tupla aqui então, porque ele falou que é o certo. Pronto, coloquei que eu quero que o shape seja 3x3 e pedi para ele fazer uma matriz de zeros com shape 3x3, ele fez aqui para mim. Uma matriz de uns, vou até trocar porque a documentação vai me falar a mesma coisa. Geralmente eles são todos iguais. O primeiro argumento vai ser o shape é um int, uma sequência de inteiros, né? Olha para você ver o exemplo que ele está te dando aqui, uma própria tupla. Então, vou fazer daquele mesmo jeitinho lá. Se eu quero aqui um 3x4, o que eu quero? Então, tá aqui. I é de identity, e aí fica a matriz identidade. E aí ele fala I porque é o jeito que você começa a conversar, falar identidade em inglês. É um bom jeito de enganar a programação aqui, né? De colocar um nome diferente para uma coisa que seria só ID, sei lá. E aí ele vai fazer a matriz I, ou seja, só na matriz, só na linha diagonal aqui que vai ter uns. E aí, como toda matriz de identidade é quadrada, você só precisa passar um número aqui. Novamente, vou mostrar para vocês de onde é que eu tirei isso aqui. Não foi das minhas ideias, não. O primeiro argumento é o M, os outros não são obrigatórios, como dá para você ver aqui, eles já têm um valor pré-definido, então não são obrigatórios. O único obrigatório é esse. O que ele é? Um inteiro. É o número de linhas da sua saída, que também vai acabar sendo o número de colunas, né? Olha isso aqui. Se eu não especificar quem é o M, o default dele é N. Então, o normal é que sua matriz de identidade seja, se eu coloquei 5, que ela seja 5 por 5. Certo. O que é o full? O full é porque, às vezes, aqui, claro, aqui é uma matriz toda preenchida com zeros, aqui é toda preenchida com 1. E se eu quiser uma toda preenchida com 20? Aí você fala assim, ah, não, então é simples, né? Eu vou simplesmente fazer uma NP zeros e vou colocar ali que o shape dela é 3x3. E como você me falou que ele sempre faz ponto a ponto, né? Eu vou colocar um mais 20. Ah, pronto, funcionou, beleza, é exatamente aquilo que eu queria. A função... Opa, o que é isso? Ah, ué, eu nunca tinha feito isso na minha vida, não, ué? Eu fiz ali, hein? Acho que é uma vez para nunca mais. Já que eu apertei o shift. Tava até bonitinho o que estava ali. Chateado. Palete de comandos? Não. Foi-se, galera. Uma oportunidade. Mas tudo bem, isso aqui funciona, né? Deixa que isso aqui funciona. E como isso aqui funciona, mesmo assim, né? Eles criaram uma função que chama full. Ou seja, um array n-dimensional com esse formato preenchido com esse número. Ou seja, já é uma função para fazer isso aqui direto. Por que você vai ter que fazer a lógica se já tem a função prontinha para você? Então, vamos fazer com full. Novamente, não estou tirando isso das minhas ideias. Entrem aqui e vejam que tem 2 argumentos obrigatórios, os outros são opcionais. Um deles é o shape, que é o que eu estou passando lá como 3,3 numa tupla. O outro argumento é o valor que ele vai ter que encher.
é um escalar ou pode ser um array também. É o valor com que você vai encher as posições. Então, sabendo disso, né, vou passar uma tupla para ele, que é o shape, depois eu vou passar o valor que eu quero que ele faça com 13. E aí, a tupla vai ter 3 por 3. A tupla não, o array vai ser 3 por 3, tudo cheio de 13. Olha para você ver. E aí, eu posso fazer o full like. O que é o full like? Ele vai passar o valor do full, só que ele vai pegar o shape conforme esse array que eu estou passando aqui. Então, se o meu x é 3 por 3, eu vou pegar o valor dele aqui. Por quê? Às vezes você pode querer automatizar. Eu queria que esse vetor fosse, esse array aqui, fosse do mesmo shape que aquele lá. Só que conforme o código muda, isso muda dinamicamente, eu não posso prever. Então, o código automatiza para você, ele pega de acordo com o shape daquilo lá. Porque, do contrário, que era uma coisa muito comum antes disso aqui ser feito, né? Você ia lá, colocava, sei lá, um shape x e falava que é igual a x.shape. E aqui você colocava full e colocava aqui shape x. Ou seja, você fez o que essa função fez, né? Mas esse jeito aqui já é um atalho. Você já pega direto como que está cheio o outro vetor. Qual que é o shape do outro vetor, quer dizer, array. Trocando os nomes. E aqui, novamente, né, olha para você ver o que eu fiz. Eu fiz um full like do x, então é 3 por 3, com esse valor, escolhi esse tipo de dados. Então, vou executar os dois para vocês verem. Opa. Como aqui eu não especifiquei o tipo de dados, né, ele acabou fazendo por array. Por array não, por inteiro. Aí você fala assim, por quê? Porque o x era inteiro. Ele não pegou só o shape, ele pegou o tipo de dado do x também. Caso você quiser contornar esse problema, lembre-se que o dtype sempre especifica o que é o seu tipo de dado que você deseja. Então, como aqui era inteiro, o full like também pegou essa característica do x, de que deve ser inteiro, e desprezou a parte decimal aqui. E aí, se você quiser que ela seja considerada, você especifica que não, que eu não quero que o tipo de dado seja daquele lá, eu quero que seja esse tipo de dado, float 32, ou 64 também, funciona. Aí, quando você quer só copiar, copiar não, né, tipo assim, mudar o tipo de dado de um vetor específico, né, um vetor não, um array, toda hora eu estou trocando o nome. Você usa S-type. Então, eu quero que o y seja o x com o tipo float 32. E você coloca esse argumento copy igual a true para falar que você quer copiar o vetor x para o y. Eu acredito que se eu não colocasse o copy igual a true já ia dar certo. Deixa eu ver aqui, né? O copy já é true por padrão. Só se eu desse um copy igual a false, né? Se eu pedisse que ele seja false, que aí sim ele ia mudar o próprio x também. Mas por padrão ele já é copy igual a true. Acho que eu deixei aqui mais para mostrar para vocês. Tem minúsculo não. E aí, olha você ver, ele gerou o array y, quando ele coloca esse pontinho, quer dizer que não tem casas decimais, mas é um float. Veja, porque eu até me preparei colocando o ponto aqui. A gente pode fazer também, querer, né, no momento da criação do vetor, não vai ser o momento que eu vou preencher ele. Então, vamos supor, para que isso aqui serve, esse empty? Você vai criar um vetor, um array, né? E você quer preencher as posições dele. Então, você vai criar para depois ir preenchendo as posições. Tem necessidade de você criar o espaço em memória, ir lá, mudar todos para 0, sendo que depois você vai lá e vai sobrescrever com tudo que você quer? Não, você está fazendo duas operações. Não faz nenhum sentido você fazer isso. Você cria 0 se você quer o 0. Se você não quer o 0, se você vai sobrescrever, não tem por que você criar o 0. Você cria o empty, que ele não vai tentar modificar nada, vocês podem ver que vai ter umas coisas mais esquisitas aqui. Isso aqui, teoricamente, é próximo de 0. Mas por quê? Porque, na verdade, ele pegou um pedaço em memória que tinha qualquer coisa. E ele tenta interpretar como um float. Na hora que ele tenta interpretar uma coisa que não é um float como um float, pode sair qualquer coisa. E aqui ele entendeu que era esse número. Porque, sei lá, dá para você tentar interpretar a letra A, o caractere A, como float. Vai dar um número lá. Não tem porquê. Ele vai conseguir interpretar aquilo como um número, só não vai significar, de fato, um número para você, né? Mas vamos dar esses números estranhos mesmo, mas o que é a vantagem do empty, né?
você não sobrecarrega o processador falando para ele que ele tem que ir lá e mudar tudo para zero. Sendo que você não vai usar o zero, você vai sobrescrever tudo. Então, por que você pediu para ir lá, colocar tudo zero, se você ia lá e ia colocar outra coisa em cima? Não faz sentido. Então, clean já é direto com o empty, né? É mais rápido, digamos assim. Você eliminou toda uma operação de mudar tudo que tinha nessas posições. Agora vamos ver um de criar espaços lineares, que é a função linspace. Novamente, para quem já viu o MATLAB, né, isso aqui vai ser tudo coisas que você já viu lá, e a gente está mostrando como é que você faz aqui também, né? O linspace, você vai falar onde você começa, onde você para, lembrando que ele é não incluso, né, o último. Ah, não, inclusive eu até coloquei aqui um detalhe para eu não passar isso errado para vocês. No caso, quem fez o NumPy não seguiu a convenção do Python e falou que esse último é incluído sim. E aqui é o comprimento que você quer. Então, ele vai criar um espaço linear com 5 itens de 0 a 100. Vamos ver o que ele vai fazer. É justo, ele fez 0, 25, 50, 75, 100. Ele criou um espaço linear, ou seja, pontos igualmente espaçados que começam em 0 e terminam em 100. Sendo que, se eu não me engano, o primeiro e o último são sempre incluídos no vetor assim. Vamos colocar aqui 70 valores. Ele vai criar um espaço de 70 valores, onde inclui o 0 e o 100, e esses pontos são linearmente espaçados. Então, se daqui até aqui tem 1.44 não sei o que, desse para esse também tem 1.44 não sei o que. Vou voltar para o 5 aqui, porque fica mais bonitinho. E você pode ver que como tem um ponto aqui, né, o tipo que ele já cria já é float. Por quê? Não tem problema. Aí, aqui você está querendo criar uma matriz direto no Python, direto no NumPy, né? Já falar que é uma matriz. E aí, vou falar aqui para vocês, né? Ninguém usa isso aqui. Por que existe essa função matrix? Porque, se não me engano, no MATLAB tem. E aí, para, digamos assim, sugar os usuários, né? Deixar o mais user-friendly que eles conseguiram, eles colocaram tudo que tinha no MATLAB. Mas não precisava disso aqui, né? A gente já sabe que dá para fazer, né? Dá para fazer só daquele jeito que eu passei para vocês ali. Cadê? Calma que a gente vai chegar lá. Isso aqui é uma matriz 3x3. Eu não precisei definir que era uma matrix. É um array 3x3, já é uma matriz 3x3. Só que existe a função matrix. Aí, qual que é a diferença, né? Quando você cria um array n-dimensional, o operador aqui, né, ele já é uma multiplicação matricial. E se a gente quiser multiplicar matricialmente com arrays normais, aqui array n-dimensional que eu estou falando é o matrix. Quando você cria como matrix, eu fazer, tipo assim, uma matriz A aqui, fazer uma matriz A. E aqui eu criar uma matriz B, eu fazer np matrix, não sei o quê. A hora que eu fizer A vezes B, vai ser multiplicação matricial. É a única vantagem de usar esse matrix. Mas ninguém usa isso aqui, não. Falando na moral. Opa, pera. Não, deixa eu... Só quero mudar meu X aqui. X. E aí, se você quiser fazer uma operação já passando para vocês, se vocês quiserem fazer uma multiplicação matricial com arrays normais, que é o que vocês vão fazer na prática, não usem esse matrix, é com arroba. Então, se você tem um array A e um array B, coloca A, arroba B, que ele já entende que é a multiplicação matricial entre os dois. Do contrário, ele vai tentar fazer ponto a ponto, que é a habilidade do NumPy que a gente estava falando lá. Mas falei demais sobre isso, mostrando que é matriz. Método transpose, para transpor uma matriz. Ele cria uma matriz 1, 2, 3, 4, e ele transpõe ela para a coluna 1, 2, 3, 4. Outro jeito de transpor é só dar um ponto T maiúsculo, e ele transpõe ela bonitinho para você. Então, como aqui, não é um método que modifica a variável A, né? Você teria que colocar aqui A recebe a transpose para você transpor ela de fato. Aqui ele só está te mostrando quem é a transposta, e o log capturou esse retorno. Outro jeito de fazer é A.T, né? Igual eu falei. Novamente não, finalmente falando dos números aleatórios que eu falei lá para vocês. Os números aleatórios, quando você deseja, quem estava querendo web scraping aí, para você parecer que você é um humano, o seu crawler parecer um humano, ele precisa fazer coisas em tempos aleatórios. Então você vai dar um import time e vai pedir time.sleep
E a quantidade de segundos que ele vai querer, ou às vezes você pega para ele criar um número aleatório de 0 a 100 e divide por 1000 para ser de 0 a 100 milissegundos, entendeu? Você vai fazer sua lógica lá para o tanto que ele vai ter que esperar. Só que como que você gera esses números aleatórios? Você usa o NP Random, que é digamos assim, como se fosse uma família de pacotes que está dentro do NumPy, uma família de funções está dentro do NumPy que faz um tanto de coisa, um tanto de coisa aleatória, né? É o módulo pseudo-aleatório do NumPy. Nele tem como você setar o que é a semente da geração pseudo-aleatória. Então, eu acho, né, não sou tão profundo nessa área de aleatoriedade, estatística e tal, mas se eu não me engano, existem códigos que geram números aleatórios de fato. Eu não sei como, realmente não estudo essa teoria, então eu não sei como gerar um número aleatório de fato. Mas o que a maioria das linguagens de programação usa, e a menos que você esteja tentando fazer um algoritmo que quebre uma chave, sei lá, você não vai precisar de uma coisa verdadeiramente aleatória. O pseudo-aleatório te atende. Ninguém vai conseguir invadir seu código nem nada, porque é pseudo-aleatório, tá tudo bem. O pseudo-aleatório, ele usa uma semente. Geralmente, essa semente, para ele pega, sei lá, algum tempo do computador lá, e alguma coisa aleatória assim. E tem como você setar ela. Para que eu quero setar qual que é a semente que ele usa na geração pseudo-aleatória? Porque a hora que eu rodar o código aqui na minha máquina, você rodar na sua, alguém rodar outra um mês que vem, se ele está usando a mesma semente, os números aleatórios que ele vai gerar são os mesmos. Então, isso acrescenta previsibilidade no seu código, que é claro, como ele é aleatório, você não quer que seja previsível, mas na hora de debugar, de ver se está dando tudo certo, se está funcionando, você quer previsibilidade, porque a previsibilidade faz você observar melhor o seu código, né? Como é que você vê se está dando certo se toda hora ele se comporta de uma forma? Fixa ele numa semente, você sabe tudo como é que deve se comportar, e o que tiver errado ali você vai ver melhor. Para isso que serve setar o seed. Muitas vezes você vai encontrar nos fóruns aí, no Stack Overflow, a galera colocando um seed lá, 1971, eu nem sei que número é esse, mas eles só estão querendo setar um seed para você fazer no seu computador e falar, ó, deu a mesma coisa que deu dele lá, pra você não falar que ele está mentindo, por exemplo. Certo, primeira função do random, que não é simplesmente essa semente. Rand_int, ele gera um inteiro aleatório. Coloquei len? Ah, tá, o len é o len do array que ele vai gerar, né? Ou seja, desse valor de inteiro até esse inteiro, e provavelmente não, ele é exclusive, ele não inclui o 100, por isso que eu coloquei 101 para ele incluir o 100, eu quero um array de 20 posições e todas essas posições são números inteiros aleatórios entre 0 e 100. Sempre números diferentes, números diferentes. Números diferentes, números diferentes, números diferentes, números diferentes. Deve ter aqui, né, algum para eu falar que eu quero sempre exclusive. Exclusive não, Ó, aqui ele está me falando lá que o número inteiro, o low, né, que é o primeiro termo, é inclusive e o high é exclusive, ou seja, o que eu colocar aqui não vai. Então o 101 não vai, o último que vai é o 100, mas o 0 vai, é isso que ele está me falando. Vou voltar lá que eu estou querendo saber outra coisa. The type, não sei o que. Eu quero saber se existe um jeito de eu falar aqui que eu não quero números repetidos. Low, high, size, the type. Bem, aparentemente não. Aparentemente não. Você vai ter que fazer uma rotina que, por exemplo, usar aquele set lá, ou dentro do NumPy você não vai precisar disso, né? Você pode criar um loop for ali, que faz ele gerar um número e você só dá um append nele se ele não for repetido, se ele já não estiver dentro da sua lista. Mas é isso, entendeu? Você cria vários números aleatórios. Geralmente a galera faz só isso aqui, né? Porque só quer um. Mas tem o artifício do len aqui, para você criar já um vetor, um array, onde todas as posições são aleatórias. Notem que, novamente, toda vez que eu executo aqui, entra a mesma coisa. O rand, o que ele vai fazer? Eu passo o shape aqui, né, digamos assim, vamos novamente ver o que está ali dentro, né? Dá uma vírgula, espaço aqui que ele te mostra. Eu tenho que passar qual que é a dimensão 0, depois a dimensão 1. E aí, como eu coloquei 4×5, né, ele vai me retornar uma matriz 4×5 de números aleatórios. E, aparentemente, pelo que você está vendo aqui, variam de 0 a 1.
Então, números aleatórios, float 32, muito provavelmente, acho que não é o 64, mas a gente pode até conferir aqui. Vou até pedir para printar o type de x, na posição 0, por exemplo, porque eu estou pegando um elemento do x. E... Ah, tá. Eu tenho que fazer na linha 0, a coluna 0. Aí sim você tinha um elemento. Ó, float 64 que ele usa. Só que acho que eu não tinha passado para vocês antes não, né? Eu quero acessar a linha 0 e a coluna 0, eu faço dessa forma, porque ele é de 2 dimensões. Se ele fosse de 3 dimensões, ia abrir mais um colchete aqui. Eu não sei nem se isso aqui funciona, né? 0, 0. Acho que não. Não, funciona também. Mas o mais comum que você vai ver a galera fazendo é isso aqui, né? Eu acessei primeiro a primeira linha e dentro da primeira linha eu pego a primeira coluna. Mas enfim, são float 64 de 0 a 1 aleatórios. E ó, toda vez que eu rodo, são diferentes. E assim vai. Certo, o que é o rand n? Vamos ver o que é o rand n. Quero criar esse hábito em vocês, de abrir aqui. Você vai colocar nas dimensões 0, dimensão 1, dimensão n. Retorna uma amostragem ou amostragens de uma distribuição normal. Ou seja, ele vai te retornar números aleatórios entre 0 e 1 igual estava ali, só que numa distribuição normal. É isso que esse n significa. Só que agora ele retorna negativos também, né? Então é de menos 1 a 1 numa distribuição normal com média em torno do 0. Por isso que é de menos 1 a 1. E aí, como é que eu decidi mostrar isso aqui para vocês, né? Vou até não pedir para ele printar aqui, só para mostrar todo aquele log. Eu estou usando o matplotlib aqui, né? .pyplot, só para eu plotar para vocês verem. E aqui esse método sort é para ordenar, como vocês já sabem. Então o NP tem um método de ordenação dos valores. Para que eu estou ordenando? Para que eu plotar, dá para vocês verem que é uma distribuição normal, bonitinha. Bonitinha nada, né? Deixa eu colocar uns 1000 elementos para ela ficar mais bonita. Ó, já dá para você ver que é uma distribuição normal. Olha que gracinha. Claro que está meio que tombado aqui, né? E não dá para você ver direitinho. Mas é uma distribuição normal com... Aparentemente a média está aqui, né? No menos 3, não está no 0. Mas ó, ela variou de 0 a 3, então, na verdade. Não esperava por isso. Deixa eu mostrar aqui o x novamente. Tem um menos 2, 10 menos 2, tem menos 1, ó. Pode ser maior do que menos 1. Aparentemente ele funciona de menos 3 a 3. Vamos ver aqui. Ó, com média 0, distribuição normal, gaussiana, com média 0, variância 1. Aparentemente aqui ele não fala qual que é o limite, né? Talvez não tenha limite de ser até o 3 certinho. Só no gráfico que ficou aparecendo. Mas eu plotei aqui para vocês só para vocês verem que de fato ele fez uma distribuição normal. Então, comportamentos aleatórios de distribuição normal, vocês fazem daquele jeito ali, né? Se não me engano, aquele rand que eu passei para vocês, que é só o rand, ou aquele random, rand int, é uma distribuição uniforme. Então ele tenta dar o mesmo número de quando você vai infinitas vezes você submeter a função, ele tende a te dar os números iguais vezes cada um. Então a distribuição é uma reta. E os humanos não se comportam dessa forma. Então, novamente, para a galera que quer web scraping aí, quando você faz um comportamento aleatório, você sabe que um humano, ele não vai demorar de 1 a 10 segundos, e sim uma distribuição normal, tipo assim, uniformemente de 1 a 10 segundos. E sim, ele vai demorar mais ou menos ali 7. O que é esse mais ou menos ali 7? Uma distribuição normal em torno dos 7 segundos. Então, você pede um rand n com média 7, por exemplo. E aí o comportamento vai ficando cada vez mais humano. Estou trazendo essa parte do aleatório porque é onde eu já vi a aplicação para o web scraping. Poxa, esse texto aqui, não sei como é que ele parou aqui. Será que eu puxei lá de cima? Não. Ué, então tá bom, né? Não sei porque que eu fiz isso aqui não. Vou arrancar daqui. Sério, certo. Agora aqui a gente fazendo as partes de trigonometria. Só mostrar aqui para vocês, igual eu já mostrei antes.
Tem cosseno, tem tangente, tem seno, que é sim. Tem esses que tem H, é cosseno, seno e tangente hiperbólico. Tem como fazer o arco tangente, se não me engano. Aqui é para você passar, essa função é para você passar de radianos para graus, essa de graus para radianos, porque pode confundir, porque todas essas aqui operam. Vou deletar e abrir de novo aqui. O X é em radianos, então às vezes se você tem graus, você tem que passar de graus para radianos por essa função e depois jogar aqui dentro. Qualquer coisa você mexer com trigonometria, né? Para você mexer com coisas matemáticas em si, digamos assim. Só falta só esse pouquinho, viu? Aí eu vou tentar acabar isso aqui até as 9, mas se a gente passar uns 5 minutinhos aí, dá pelo menos para a gente terminar o NumPy. O sum, ele vai te retornar a soma, o somatório de todos os elementos daquele seu vetor. Mas só que se aquele seu vetor tiver mais do que uma linha, né? Você tem que especificar qual eixo que você quer que soma. Porque ele pode querer que você some todas as colunas, então o somatório de cada coluna ou o somatório de cada linha. E aí existe esse parâmetro axis aqui, onde, por exemplo, se você tem uma matriz 3x3, o axis 1 ele vai somar assim, o axis 0 ele vai somar assim. Eu não estou me lembrando qual dos dois que é, mas os interessados pesquisem qual que é o certinho para a linha em coluna. O prod retorna o produtório daquele array, que é multiplicar todos os valores. O min já retorna a média de uma vez. O std é standard deviation, que é o desvio padrão daquele array. O var é a variância que, em alguns casos, se eu não me engano, como eu falei, eu não sei muito de estatística, não a ponto teórico bonitinho assim, então o std ao quadrado, se não me engano, é a variância. E aí o var te dá a variância, que é o desvio padrão ao quadrado. E aí, olha aqui para você ver, uma curiosidade que eu fui lá e pesquisei de dentro da estatística para falar para vocês. Esse método usa esse DDOF aqui como zero, como padrão. Quando n menos DDOF no denominador, que é tipo um jeito que você faz a conta de variância lá no papel. Onde deveria ser 0 para uma variância populacional e 1 para uma variância amostral. E ele usa 0. Ou seja, por padrão, ele está usando isso aqui, tem como eu modificar o DDOF, né? Se você quiser a variância populacional, ele já está fazendo isso por padrão. Se você quiser a amostral, você vai ter que entrar o parâmetro aqui, DDOF, acho que é DD de degrees, é degrees of freedom, são os graus de liberdade da amostra. E você tem que falar que é igual a 1 se você quiser a variância amostral e é 0 se for populacional. Certo. Aqui ele te dá o mínimo, que é tipo, literalmente o mínimo daquele vetor, ele te dá o valor, aqui o valor máximo daquele array. Aqui o que é o argmin? Ele te dá o index da posição onde ele achou o mínimo, e o argmax ele te dá o index da posição onde ele achou o máximo. Certo. Então, para que eu tô... isso aqui só para mostrar aqui para vocês, né? Aqueles daí eu nem vou rodar não, porque eu só listei o nome das funções. Criei isso aqui e eu quero que ele soma no axis 0. Vamos ver o que é o axis 0 aqui. O axis 0, pelo visto, né, o 0 é as colunas. Então ele somou nas colunas 7 com 4 com 2 com 7 com 1, 21. 1 com 7 com 7 com 4 com 7 com 8 com 1, 35. Esses todos somados, 45. Se eu colocar axis igual a 1, ele vai me retornar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Esse 16 vem do 7 com 1 com 8, aquele 7 vem do 0 com 7 com 0, esse 19 vem do 4 com 7 com 8, e assim vai. Dá para você ir testando, por exemplo, né? Nem decorar o que é o axis 0 e 1, só testar e ver se deu a quantidade de elementos que você queria. Certo, uma coisa bem importante aqui no NumPy, acho que a gente vai vazar mais uns 5 minutinhos aqui, viu? Quem quiser, tiver que sair, se sinta à vontade, mas é só porque vai demorar só 5 minutos que eu estou insistindo em dar. Aqui a gente vai fazer aquela filtragem, né? Que, tipo, todas aquelas coisas que a gente aprendeu com o Python nativo de map, reduce, filter, vocês viram o que é bem mais rápido, bem mais fácil no NumPy. Eu crio um array e eu quero que o novo z seja o z nas posições onde ele for par, ou seja, resto da divisão por 0 é onde ele é par. Então, olha para você ver, você passa uma instrução, antes você passava um index dentro dos colchetes, agora você passa uma instrução. Eu quero o z onde z é divisível por 0, é divisível por 2, é par, né? E ele vai retornar o quê? Nada, porque aqui não tem nenhum par.
Então, o novo Z vai ser nada, ou seja, um array vazio. Aqui você está usando já a função where, que é outro método de filtragem dentro do NumPy. Então, onde Z for menor do que 0, olha toda aquela filtragem dos valores lá do seu sensor danificado que eu mostrei para vocês. Você vai dar npwhere. Onde Z for menor que 0, substitui por 0. Do contrário, mantenha Z. Ele vai fazer o quê? Vai zerar todas as posições que eram negativas ali no meu vetor. Tudo que era negativo, ele substituiu por 0. Do contrário, ele manteve. Então, where Z is... não vou ficar falando em inglês, né? Onde o Z for menor que 0, substitua por 0. Do contrário, mantenha Z. Você poderia, do contrário, coloque 1. E olha o que ele faz. Mas se você quiser manter, né, você coloca Z, que ele entende que é para manter o Z. E aí, por último, parte de álgebra linear, né? Você pode fazer a inversa de uma matriz ou o determinante de uma matriz usando a parte linalg, de linear algebra, de dentro do NumPy. Para mexer em polinômios, né, que tem essas funções bem fáceis lá do MATLAB, você dá o roots de um negócio assim, ele entende que é 1 vezes x ao quadrado mais 0 vezes x mais 9. Você dá os índices do seu polinômio, né, que é esse aqui no caso, e o roots ele acha as raízes. Então são raízes imaginárias, ele achou aqui bonitinho, tem mais e menos 3j. E o que é o polyval? Eu já até esqueci o que é o polyval, vou até entrar aqui. Evaluate a polynomial? Vixe, não entendi nada. Ah, tá, entendi. Você pega esse polinômio e dá essa entrada, né? O roots, ele fala que ele quer quando dá tudo 0. O polyval, você quer esse polinômio com x igual a mais 3j. E tem que dar 0, né? Porque a gente já viu que o mais 3j é uma raiz desse polinômio. Então, se eu rodar isso aqui, deu aquilo ali. Se eu rodar isso aqui, tem que dar 0. E deu. O 0j dele é a mesma coisa que 0 também. Bom, pessoal, no final aqui pode ter ficado um pouco corrido, mas é só porque faltava só um pedacinho ali do NumPy, né? Espero que tenha sido de ajuda, né? Até por ter esse arquivo aqui, vocês podem revisitar e olhar as funções aqui que vocês se interessarem para fazer esses projetos. E espero que o NumPy tenha sido uma coisa que vocês gostaram de ver, porque ele é útil, então tomara que tenha sido bom. E é isso aí, pessoal. Foi isso aí. Na segunda-feira a gente vai ter outra aula, né? Para quem se interessar, para a gente ver, agora que a gente já viu o NumPy, a gente vai ver pandas na próxima aula, e se der um pedaço do Matplotlib, eu acho que eu não coloquei tanta coisa do Matplotlib, não, então talvez a gente tenha aula só na segunda. Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Aqui. Uma boa noite, fiquem na paz aí, bom final de semana. O que é isso? Eu que agradeço aí, boa noite.